Vamos falar agora de um tema que, olha, esse ama, viu? Esse adora, esse eu não aguento mais ver em prova. Vícios redibitórios. Já vamos sapecar logo aquele coração gostoso aqui, vamos lá. Vício redibitório, que está no 441 a 446 do Código Civil. Dentro das principais regras da teoria dos contratos. Vamos estudar essa, né, Marina? Que cai toda hora. Não dá para errar. Vícios redibitórios. 441 a 446. Primeiro, conceito. O que é um vício redibitório? Hein, gente? O que é um vício redibitório? Ah, aquele cara que parece tão perfeitinho, mas você vai conhecendo, é cheio de podre. Cheio de vício redibitório? Não, porque ele não é objeto, já errou. Tá? Não tem nada disso. Então vamos lá. Vícios redibitórios, anotem, são os vícios ocultos. Vícios redibitórios são os vícios ocultos que prejudicam a normal utilização da coisa, prejudicam a normal utilização da coisa ou reduzem o seu valor. Vícios ocultos que diminuam o valor da coisa ou prejudicam a sua normal utilização. Prejudica a sua normal utilização ou reduzem o seu valor. Tá joia? Ou seja, a ideia do vício redibitório, pensando na função do Instituto, né? Qual é a função dele? Sempre estudando sobre um viés funcionalista, que eu falei que é a forma mais correta de você aprimorar seu raciocínio jurídico. Para que serve o vício redibitório? Qual que é a função dele? Porque quando a gente fala do conceito, nós estamos falando o que é. Estou perguntando qual é a função. E aí, Ana? Ana, qual é a função do vício redibitório? Para que a lei criou isso aí ao longo do tempo? Para proteger quem? O adquirente. Então, a função dos vícios redibitórios é proteger o adquirente face a vícios desconhecidos no momento da aquisição. É fácil ou não é? É só raciocinar um pouco. Então, a função dos vícios redibitórios é proteger o adquirente face a vícios desconhecidos no momento da aquisição. Perfeito? Faz sentido? Eu vou comprar aqui o computador da Giovana. Aí a Giovana fala assim para mim, ô Bruno, eu estou vendendo esse computador porque ele está com um problema na memória dele. Eu vou salvar, ele não salva mais. Está dando um pau aqui, eu não sei o que é, tem que consertar. Por isso que eu estou vendendo só por R$1.000. Fechou. Aí eu pego o computador, está com problema na memória. Ô Giovana, vício redibitório, o que você vai falar? Não. Por quê? Esse vício não era oculto. Esse vício foi por mim desvelado. Até porque eu aprendi na sua aula que qualquer informação relativa ao objeto que amplie o conhecimento do adquirente deve ser informada por força do princípio da boa-fé objetiva. E eu informei. Então o vício é desconhecido? Não. Agora, eu comprei o computador da Giovana, ela nem sabia daquele problema, porque era um programa que você nem usava. Eu fui lá usar o programa que eu queria no seu computador, aquele programa que você nem usava, e eu vi que estava dando pau. Eu levei para o conserto, olha, para arrumar isso aqui fica R$1.000. Pô, Giovana, eu fui usar esse programa aqui e descobri um vício nesse seu computador, não roda esse programa. Fui levar no conserto, falaram que custa R$1.000 para arrumar. Aí o que você vai falar? Bruno, mas desculpa, mas eu nunca usei esse. Hein, gente, vamos? Eu nunca usei, eu nem sabia, olha ela, eu nem sabia desse pau, eu nem sabia desse defeito, eu nem sabia desse vício. Concordo? Temos a perspectiva do vício redibitório aqui ou não temos? Ou será que vício redibitório é só quando ela está de má fé? Esse computador está dando pau, vou vender e não vou contar. Olha como o funcionalismo, Carol, você vai chorar agora.
Olha como o funcionalismo nos ensina a raciocinar. Qual que é a função do Instituto? Lê de novo. Proteger o adquirente face a vícios que eram desconhecidos no momento da aquisição. Então, eu contei duas situações. Uma que a Giovana sabia do vício e outra que ela não sabia. Isso vai alterar o cenário do vício redibitório? Não. Porque eu não estou preocupado com o comportamento da Giovana. Olha a função. Eu estou preocupado com o quê? Em proteger quem está adquirindo. Então, eu não tenho que olhar o comportamento do vendedor. Eu tenho que olhar o comportamento de quem, principalmente? Do comprador. Bruno, você é adquirente do computador. Você sabia desse problema? Não, eu desconheci, então eu tenho perspectiva do vício redibitório. Não, eu sabia sim que ele estava com defeito. Então não há vício oculto, o vício foi desvelado. Ok? Então anote, portanto, não é uma forma de raciocinar? Total. Portanto, deve-se analisar a ciência ou não do vício a partir da perspectiva de quem? Não, do adquirente ou do alienante? Do comprador ou do vendedor? Do comprador. Do adquirente do bem. Entendeu, Elis? Então você vai olhar, analisar o viés do adquirente do bem. Tá joia? Nós vamos analisar o viés do adquirente do bem. Verificando se ele que está adquirindo tinha ou não ciência daquele vício. Aí a gente volta no conceito. Qual que é o conceito que você anotou? Vícios ocultos. Ocultos para quem? Todo mundo? Para o adquirente. Se a Giovana alienante sabia ou não, a princípio, porque na frente eu tenho que punir se ela sabia, né? Mas a princípio, nesse momento, o que vocês vão entender? Que não vai impactar para as medidas decorrentes da constatação de um vício redibitório desse vício oculto. Todo mundo entendeu? Então, se eu estou protegendo o adquirente, eu tenho que olhar o comportamento dele, e não de quem está vendendo. Faz sentido no raciocínio jurídico? Show. Agora o momento não pisca. Quando eu, adquirente, descubro aquele defeito, o que nasce para mim? Vamos, gente. Eu estou lá, peguei o computador que a Giovana me vendeu e verifico que há um defeito. Ok? Levo numa loja especializada, vai custar R$1.000 o conserto. O que nasceu para mim naquele momento? Como é que a Giovana está? Assim, ó. Assim, ó, assim, ó, de braço cruzado. Ela está esperando para ver qual é que é. Ela está esperando para ver como eu vou agir diante daquele cenário. Então, a Giovana está assim, ó, e vocês já aprenderam nas minhas aulas que quem fica assim está em estado de sujeição. Ela não tem comportamento nenhum, a não ser esperar para ver como o Bruno vai agir. Então eu me tornei o que, Bárbara, naquele momento? O Todo-Poderoso, o Senhor do destino daquela relação. É sinal o que, Paulinha? Que eu sou titular de um direito potestativo. Coloca na tela. Direito potestativo. Quando se identifica a presença de um vício redibitório, nascerá um direito potestativo para o adquirente. Em outras palavras, o adquirente se torna titular de um direito potestativo ao identificar a presença daquele vício que prejudica a normal utilização da coisa ou diminui o seu valor. Perfeito? Então, repito, a constatação de um vício redibitório faz nascer para o adquirente um direito potestativo e, consequentemente, o alienante está em estado de sujeição.
Então, aqui eu tenho o direito potestativo e aqui, numa relação vertical, aquele que está em estado de sujeição. Quem está em estado de sujeição, como é que está? Igual o Henrique ali, ó, de braço cruzado. Porque não tem nenhuma prestação a ser efetivada. Ele tem o quê, Tati? Que esperar para ver qual é que é. Quem está em estado de sujeição não tem comportamento exigível. Está paradinho, assim como a Ana de braço cruzado também, esperando para ver qual será a ação, qual será a atitude, qual será o comportamento do titular todo-poderoso. Potestade é poder. Daí a ideia de direito potestativo. Todo mundo entendeu? A constatação do vício redibitório faz nascer um direito potestativo para o adquirente face ao alienante, que por sua vez está em estado de sujeição, vai ter que esperar para ver qual será o meu comportamento. Perfeito? E aí, qual será o comportamento possível? Olha para cá. Como eu exerço esse direito potestativo? Então, anote. Esse direito potestativo vai ser exercido através daquelas ações que vocês lembram, está na tela, são as ações edilícias. Esse direito potestativo do adquirente será exercitável através de ações que historicamente foram denominadas de ações edilícias. Perfeito? Naquele comportamento machista e nojento, quando você passa na frente da obra, edilícia, nunca mais esquece. Tá assim, ai, que podre. O que é podre, a gente lembra. Assim caminha a humanidade, tá bom? Edilícia. Então, essa é a ação. Edilícia. Então, é correto falar, olha para cá, que as ações edilícias. Nunca ouviu falar em ação edilícia? Ou nunca ouviu no pedreiro? Ah, tá. Olha para cá. Ação edilícia. Olha para cá. Ação edilícia é uma ação que visa promover o exercício desse direito potestativo, como você já anotou, não é isso? As ações que buscam exercícios de direitos potestativos se submetem a prazos do quê, hein, galera? Decadenciais. Então, anotem, está na tela. Os prazos para exercício do direito potestativo através das ações edilícias serão prazos decadenciais. Ok? Daqui a pouco eu vou falar quais são esses prazos. Mas antes, vamos lembrar. Quais são as ações edilícias que a gente tem? Quantas duas ações edilícias a gente tem? Vamos lá, a primeira delas. Ação redibitória. O que é a ação redibitória? A ação redibitória, prevista no artigo inaugural 441, é aquela ação que busca, agora sim, olha a técnica, rescindir um contrato. Por que é rescindir, Marina? Porque tem vício. A ação redibitória é uma ação que busca rescindir o contrato. Ô, Giovana, computador com esse defeito grave não me interessa. Eu quero rescindir esse nosso contrato. Está correto ou não, gente? Sim. Qual ação eu vou me utilizar, Bárbara? Ação redibitória. Esse vício identificado me faz perder o interesse no objeto. Então, eu quero pôr fim a esse nosso contrato. É uma forma de proteger o adquirente ou não? Sim. Então, o que a ação redibitória vai promover? Um retorno ao status quo. Eu devolvo, viu, Giovana, aqui, ó, o computador, você devolve meu dinheiro, ok? Então, a ação redibitória promove um retorno ao status quo. A segunda ação edilícia, vocês lembram? É a ação estimatória, prevista no artigo seguinte, 442. Ela ganha aquele nomezinho em latim, ação quanti minoris.
quanti minores. Ação estimatória ou quanti minores. O que se busca na ação estimatória? Anotem. Se busca conservar o negócio jurídico. Ô, Fernando, olha que questão de prova de concurso legal. A ação estimatória está alinhada ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. Oh, certo. Então, a ação estimatória busca conservar o negócio jurídico, possibilitando ao adquirente exigir o abatimento no preço pago correspondente ao desfalque promovido pelo vício. Repete, sim. Visa conservar o negócio, a gente vai manter o contrato, mas permite ao adquirente exigir do alienante um abatimento no preço pago. E esse abatimento será correspondente ao desfalque promovido pelo vício. Então, no meu exemplo, eu vou falar o quê? Ô, Giovana, eu te paguei R$2.000 pelo computador. Agora eu estou gastando R$1.000 para consertá-lo. Então, me dá esse abatimento no preço, porque se você não concordar com esse abatimento e não quiser me dar, eu vou pôr fim ao contrato. Sempre pode até ter pedidos alternativos aí entre as duas ações edilícias. Então, a opção entre uma ou outra ação é de quem, gente? De quem? Do adquirente. Então, ele escolhe entre uma ou outra ação, mostrando que realmente estamos diante de um direito potestativo. O alienante tem que palpitar? Não, ele tem que o quê? Se submeter ao exercício daquela potestade, se submeter ao exercício daquele direito potestativo. Perfeito? Então, numa eu quero rescindir, noutra eu quero conservar, mas por uma vedação ao enriquecimento sem causa. Esse é o princípio que orienta a ação estimatória. Vedação ao enriquecimento sem causa, nós vamos solicitar um abatimento no preço correspondente ao desfalque promovido por aquele vício. Ok? Então vamos nessa. Vamos falar agora dos prazos decadenciais. Então anote aí, prazos decadenciais, eu prometi que ia aprofundar um pouco nisso. Nós temos um artigo que vai tratar desses prazos, que é o artigo 445. Tá? Os prazos de decadência legal ou contratual? Voltando na parte geral. Legal ou contratual? Legal. Quem tem impor no prazo é a lei. Pode alterar? A vontade das partes pode alterar esse prazo? Não. O juiz pode conhecer de ofício? Pode. Pode. Decadência legal, pode conhecer de ofício. Está vendo como é que as aulas vão se encaixando uma na outra? E seu raciocínio vai crescendo? Olha para cá, momento não pisca. Larga a caneta. Larga a caneta. Tire as mãos do teclado. Agora é todo o foco no prof. Bruno aqui. Vamos lá. Muito aluno não sabe estudar prazo. Porque você é criado sob o dogma da decoreba, e no dogma da decoreba você quer saber qual é o prazo, ponto. Aí coloca um detalhezinho, isso já é a questão. Gente, sempre que a gente tiver um prazo, Henricão, mais importante que saber o prazo é sabermos duas coisas. Primeiro, quando se inicia a contagem. E segundo, é possível que esse prazo tenha alguma causa de impedimento, de suspensão ou de interrupção? Aí você está estudando uma ideia mais completa. Todo mundo sacou isso? Perfeito? Então, vocês normalmente partem daquela premissa. Eu tenho que saber o prazo. Não é só isso. Você tem que saber o prazo, o termo inicial de contagem e se há a possibilidade de uma causa de impedimento, suspensão ou mesmo interrupção daquele prazo. Aí você está tendo uma visão mais completa de estudo de prazos. Fechou? Então, vamos primeiro para saber qual é o prazo. Vamos lá. Segundo o caput do artigo 445, o prazo será para reclamar, para ingressar com as ações edilícias, né? De 30 dias para bens móveis
e o prazo será de 1 ano para bens imóveis. Beleza, aprendi qual é o prazo, 30 para móvel, 1 ano para imóvel. O que eu tenho que saber agora? A partir de quando? Resposta: da entrega efetiva para móvel, tradição do bem, ou da emissão na posse em se tratando de bens imóveis. Vamos no raciocínio? Espera aí que eu estou anotando, tá bom. 30 dias móveis, 1 ano imóveis. Esse é o prazo do caput. Contado de quando? Qual é o termo inicial de contagem desse prazo? Data da entrega efetiva, tradição do bem, no caso do bem móvel, e emissão na posse, no caso de bens imóveis. Ficou claro? Pergunta para alunos inteligentes, os demais fiquem calados, por favor. Só os inteligentes vão responder agora, tá? Por que tem que ser da entrega efetiva ou da emissão na posse? Claro, né, Sofia? Como é que você vai constatar um vício sem ter o contato efetivo com a coisa? Então faz sentido esse prazo inicial? Então, se quer na prova assim, contar da data da contratação. Certo ou errado? Hein, gente? Errado, porque eu posso contratar hoje, mas receber o bem só daqui a 15 dias. Então, o prazo, o termo inicial, vai começar a correr de quando? Da entrega efetiva. Ô, Carol, eu posso comprar um imóvel hoje e só ter a posse dele daqui a 90 dias. Um prazo lá para o alienante sair do bem, não é comum isso em contratação de imóvel? Sim. Então, já vai começar a contar de agora? Não. Vai começar a contar quando eu tiver contato com a coisa. Porque é quando eu tenho contato com a coisa que eu posso vir a ter ciência da presença de vícios ocultos. A lei é inteligente, é sábia ou não é? Claro. Como é que vai cair na prova, Fernanda? 30 dias para móvel, 1 ano para imóvel. Todo mundo, certo, é isso. Aí não leu o resto. Contados da data da contratação. Tá o quê? Errado. Aí como é que aluno vem para mim, Henrique? Ô, Bruno, mas não são 30 dias e 1 ano? Sim. Então, tem que anular. Não, mas é que você não leu o resto. É Boston Medical Group, para quem sofre de ejaculação precoce. Você não leu a questão até o final, porque aí você aprenderia que mais importante do que o prazo é saber quando começa a sua contagem. Perfeito? Aprenderam isso aqui? Cuidado! Exceção. Então, peraí, o que está no caput aqui é uma RG, concorda? Uma regra geral. Vamos à exceção. No final do caput, nós temos uma situação que em direitos reais nós denominamos assim, ó, tradício breve mano. Tradício breve mano é a situação estampada no final do caput do 445 do Código Civil. Olha para cá. Vocês entenderam o raciocínio, não entenderam? Você só pode ter a contagem do prazo quando você tem contato com a coisa. Concorda comigo? Quando é que vai ocorrer a tradício breve mano? Quem lembra da aula de reais? Tradição por mãos breves. O que significa isso? Que é o contrário do constituto possessório. O que vai acontecer na tradício breve mano? Olha para cá, momento não pisca. Na tradício breve mano, eu já estou na posse do bem. E vou adquirir apenas aquilo que eu não tinha, que era a propriedade do bem. Vou dar um exemplo aqui. Henrique, você me empresta, como amigo meu que é, o seu veículo para eu poder passar o próximo feriado, para eu poder viajar. Eu estou sem carro, você vai e me empresta em comodato, empréstimo de bem infungível, o seu veículo. Todo mundo está comigo? Um momento não pisco. Olha para cá, seus frenéticos. Eu volto de viagem encantado com o seu carro
e lhe faço uma proposta. Henrique, eu quero comprar o seu carro. Você me vende? Se você pagar o preço da tabela FIPE, que é o preço de valor de mercado, eu vendo. Quanto que é ele? Vamos olhar aqui na internet. 40 mil. Está na mão. Já está na sua conta. Fechou. Toca aqui, depois a gente vai no Detran. Todo mundo está comigo? Eu já estava na posse do bem? Já ou não? Eu era possuidor porque eu era comodatário. Eu continuei com a mão na coisa? Continuei com a mão na coisa ou não? Então a tradição é o quê? Por mãos breves. Ou seja, eu continuei na posse direta do bem? Continuei. Mas alterou o quê? A causa da posse. Antes eu era possuidor porque eu era, vem. Repete em casa. Comodatário. Agora eu me tornei possuidor porque eu me tornei o quê? Proprietário do bem. E a posse é uma longa manus da propriedade. Então olha para cá. Se eu já estava na posse do bem antes de adquiri-lo, ocorreu uma tradição por mãos breves. Então o que é a tradição breve mano? Aquele que já era possuidor passa a ser proprietário do bem. Daí a ideia de mãos breves, você já estava com a mão na coisa. Ok? Aquele que já era possuidor passa a ser proprietário. Você já estava ficando, Marina, com a pessoa há muito tempo. Aí você passa a namorar, ela vai falar que descobriu o vício depois que namora? Ah, esse exemplo foi ótimo. Ou seja, eu já tinha a possibilidade de conhecer os vícios antes da aquisição do bem. Faz sentido ou não, gente? Total. Faz total sentido. Então é justo que o prazo seja o mesmo? Não. Então o que a lei vai falar? Os prazos serão pela metade. Se você já estava com a mão na coisa, se você já era possuidor do bem antes de adquiri-lo, os prazos de 30 dias passarão para 15, de 1 ano passará para 6 meses. Ok? E a contagem vai ser de quando eu tiver entrega efetiva? Hein, gente? Não. A contagem vai ser quando? Da data da contratação, da alienação. Então, Henrique, no nosso exemplo, eu vou ter 15 dias para reclamar vício redibitório daquele carro, porque eu já estava na posse dele e já tinha possibilidade de conhecer os vícios. E a contagem desses 15 dias não vai ser de lá de trás da entrega efetiva, vai ser do momento em que houve a contratação daquela alienação. Agora vocês estão prontos para encararmos o 445 que está na tela. Olha o caput como ele é complexo. O adquirente grifa no VAD, decai, o prazo de decadência. Já cansei de ver prova, prescreve, ai, que prescreve, cala a boca, é decadência, é vício redibitório. Decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço, redibitória ou estimatória, no prazo de 30 dias se for móvel, 1 ano se for imóvel. Contados da entrega efetiva. Essa é a regra geral. Exceção no final do caput. Não foi assim que colocamos no caderno? Olha lá, exceção no final do caput. Se já estava na posse, se já estava com a mão na coisa, se ocorreu uma tradício, vamos, repete que você grava. Breve mano, o prazo conta-se de quando? Da alienação e não da entrega efetiva. Reduzido esse prazo a metade. Ficou claro aí, galera? Perfeito? Pode cair na prova, vocês vão acertar? Ótimo, volta comigo aqui. Então, essa é a estrutura do 445, que nós estamos vendo aqui, o 445 e o seu caput. Mas nós temos um artigo muito bom para a prova, que é o 445, no seu parágrafo 1º. Por quê? Fugindo da regra geral do caput, ele vai trazer uma regra específica, que muita gente tem dificuldade. Menos vocês, que são alunos de Prof. Bruno Zampier. Ok? Vocês não vão ter dificuldade nisso se prestar atenção a partir de agora.
O parágrafo primeiro traz uma regra específica. Mas essa regra específica, ela passa por um CJI. Então, essa regra vai ficar na mão de quem? Conceito jurídico indeterminado. Já falamos 700 vezes nas nossas aulas. Essa regra específica passa pela densificação de um conceito jurídico indeterminado. Qual é esse conceito jurídico indeterminado? Isso aqui, ó. Vícios que, por sua natureza, só puderem ser conhecidos mais tarde. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. É um conceito jurídico indeterminado. Mas o regramento é distinto? É. Cai em prova toda hora. Quando eu estiver diante de vícios que, por sua natureza, só puderem ser conhecidos mais tarde, ou seja, essa avaliação vai ser feita por quem? Pelo juiz diante de um caso concreto. Então, diante de vícios que, por sua natureza, só puderem ser conhecidos mais tarde, o que vai acontecer? Olha para cá. Momento não pisca. Nós vamos desmembrar 2 momentos. Hein? Sim. Quando eu falo do CAPT, 30 dias e 1 ano, esse prazo é para constatar ou é para entrar com a ação edilícia? Henrique, eu comprei seu carro. O prazo que eu tenho é para constatar o vício ou para constatar e entrar também com a ação edilícia? Os dois. Olha para cá, momento não pisca. No CAPT do 445, 30 dias e 1 ano, ainda que contados pela metade, no caso de tradiço breve mano, é para quê? Para constatar e ingressar com a ação. Então, Henrique, eu comprei seu carro, nunca tinha tido a posse dele, esquece aquele comodato. Quanto tempo eu vou ter? 30 dias a contar de quando? Da entrega efetiva. Para de anotar, gente, vocês estão frenéticos demais em anotar, isso aqui é raciocínio puro. Depois eu dito, tá bom, eu dito. Jura, juro. Mas se uma pessoa anotar, eu não dito. Professor de colégio agora. Tinha uma raiva na educação física, você fazia um polichinelo errado, o professor começava tudo de novo. Dava uma raiva no coração. Né? Olha para cá, lembra disso? Ô, gente, vem comigo. Não anote. Tati. Boa. Olha para cá todo mundo. Do CAPT é para constatar e entrar. Eu comprei o carro do Henrique, esquece o comodato, comprei normal, ele me entregou. Quantos dias eu vou ter? 30 dias a contar da entrega efetiva. No 29º eu descubro um defeito gravíssimo no motor daquele carro que eu não sabia. O que eu tenho, gente? 1 dia, para quê? Já constatei, eu vou ter 1 dia para entrar com a ação. Todo mundo entendeu? Então o prazo do CAPT é para constatar e agir. E entrar com a ação. Fechou? Por que muita gente não entende o parágrafo primeiro? Porque o parágrafo primeiro pega isso e faz assim, ó. Ele separa. O parágrafo primeiro, quando a gente está diante de um vício que por sua natureza só pudesse ser conhecido mais tarde, que a doutrina chama de vício de difícil constatação, vício que é mais complexo de ser identificado, o parágrafo primeiro faz isso aqui, ó. Ele separa. Ele vai colocar a Paulinha sonífera, que uma coisa é prazo para constatar. Outra coisa é prazo para entrar com a ação. Esse é o grande pulo do gato para entender o parágrafo primeiro. E muita gente não entende, mistura tudo e vira um mexidão. Entenderam? Como é que é no CAPT? Prazo único para constatar e entrar com a ação edilícia. Como é que acontece no parágrafo primeiro? Vai. Separa. Uma coisa é prazo para constatar, porque o vício é mais complexo. Ele é de difícil constatação. Pela sua natureza, ele só pode ser conhecido mais tarde. Ok? Uma coisa é prazo para constatar.
Constatou, eu vou ter outro prazo para entrar com a ação. E quando é que vai começar a contar o primeiro prazo? Da entrega. E quando é que vai começar a contar o segundo prazo? Da entrega? Não, da constatação. Então, os prazos são separados e vão ter termos iniciais distintos. Captaram isso? Perfeito? Então, como é que ficam esses prazos do parágrafo 1º? Eu vou colocar na tela uma linha do tempo para vocês entenderem. Calma. Você não falou que ia ditar? Eu vou ditar. Dita agora? Tá bom, eu dito agora. Anote. No parágrafo 1º, ocorre uma separação entre prazo de constatação e prazo de ajuizamento das ações edilícias. Ficou claro assim? No parágrafo 1º, há uma separação entre os prazos de constatação e prazos para ingressar com as ações edilícias. Perfeito? Então, vamos aqui entender quais são esses prazos. 4, 5, parágrafo 1º está na tela. Vamos lá. Se for bem imóvel, nós temos o prazo de 180 dias para constatar o vício. Contado da entrega efetiva, claro. Se for imóvel, o prazo será mais longo. Será de 1 ano para constatar. Entenderam isso? Fechou. Constatou, aí nós vamos ter 30 dias e 1 ano para se utilizar das ações edilícias. 30 dias e 1 ano para se utilizar das ações edilícias. O termo inicial aqui é a entrega. O termo inicial aqui é a própria constatação. O termo inicial para constatar é a entrega. Para entrar com a ação edilícia, o termo inicial é a data da constatação. 181 anos para constatar. Constatou, volta para o prazo do caput, entenderam isso? Volta para o prazo do caput. Vai para 30 e vai para 1 ano. Fechou? Perfeito? Show de bola. Vamos dar uma lidinha nesse parágrafo 1º, que ele é bom. E cai direto, viu? Porque a galera não entende. Examinador fala, vou cobrar porque uma galera vai rodar. E roda mesmo. Vamos lá. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o que é isso? O que é isso? Conceito jurídico indeterminado. Quem vai decidir? O juiz. O prazo contar-se-á do momento em que dele tiver, dele o quê? Dele vício. Tiver ciência. Que prazo? Se é parágrafo 1º, ele está ligado ao quê, gente? Ao caput. Então, o prazo do caput contar-se-á do momento em que do vício tiver ciência. Desde que se respeite um prazo máximo de 180 em se tratando de imóveis e de 1 ano para os imóveis. Para o quê? Para constatar. Vocês estão vendo que eu fiz bem, eu acho, de primeiro explicar
para depois cair no artigo, porque a redação do artigo não é tão boa assim. Ela é meio truncada, mas eu acho que agora está perfeitamente separado no seu caderno, mas eu preciso colocar isso em prática. Então vamos a um exemplo? Vamos lá. Linha do tempo na tela. Vamos ver quem aprendeu, hein? Aprendizagem por problemas. É como os adultos gostam de aprender. Olha para cá. Eu comprei no dia 1º de junho o carro do Henrique. Todo mundo está comigo? E comprei e recebi no mesmo dia. Então, 1º de junho é a data da entrega daquele carro. Ok? Eu não fazia a menor remota ideia de que aquele carro tinha um problema grave nas peças de seu motor, que levaria, inclusive, à retífica do motor. Eu ia gastar uma baba de dinheiro para retificar aquele motor. Todo mundo está comigo? Olha para cá. Eu posso entender que esse vício é de difícil constatação, para não estragar meu exemplo? Eu não sou mecânico. Eu vou saber... Você sabe se seu carro está com o motor prestes a fundir, normalmente? Não, as pessoas leigas não. Não é verdade? Então, eu comprei um carro sem saber desse detalhe. Então, eu tenho um vício de... difícil constatação. Por sua natureza, só pode ser conhecido mais tarde, quando começar a apresentar problema o carro. Vazar óleo, fumar o motor, não dá partida. Aí eu levo no mecânico, e o mecânico fala assim para mim: Bruno, motor fundido. Isso aí é coisa que já deve estar acontecendo há muito tempo. Quanto tempo você comprou esse carro? Eu respondo: no dia que eu levo no mecânico. Sabe que dia que eu levo no mecânico? Olha para a tela, olha para a tela, olha para a tela. 1º de setembro. Aí o mecânico constata aquele vício. Ok? Pergunto: até quando eu poderei ingressar com uma ação edilícia contra Henrique? Não precisa contar no dedo, não. Vai rápido assim, né? Em setembro tem 31, porque prazo de dia contém dia. Vai contar dia útil aqui? Isso aqui não é prazo processual, não. Já falei. Esquece o raio de dia útil. Isso é lá na aula do Gustavo. Aqui é dia corrido. É prazo material. Tem essa de dia útil, não. Dia útil é para prazo processual. Então, vamos lá. Quando, gente? Fala aí. Por que 1º/10? Primeiro, o que nós temos que analisar? Constatou dentro de 180 dias? Vamos lá. Julho, agosto, setembro. Constatou depois de 90. Está dentro de 180? Tá ou não está? Tá ou não está, gente? Tá dentro de 180. Então, pode constatar? Pode. Então, constatou, eu esqueço 180 e vou para o prazo do CAPT, contado da data da constatação. Então, resposta correta, 1º/10. Todo mundo entendeu? Por quê? Constatou dentro do prazo, não foi? Aí eu levei o carro no mecânico. Sabe quando? Estão preparados? Em 1º de fevereiro do ano seguinte. 1º de fevereiro do ano seguinte. Já se passaram ali 8 meses. E aí, gente, como é que fica? 8 meses é mais do que 180, né? Vocês estão ligados, né? Então, vamos lá, gente. Pergunto para vocês. 240 dias depois, eu levei lá no mecânico e ele constatou: olha, Bruno, esse motor está fundindo. O que eu posso fazer? Chorar. Adorei a resposta. Ou pagar, né? Porque se eu virar para o Henrique, o que você vai falar, Henrique, para mim? Sai do celular, Henrique. O que você vai falar para mim, Henricão? Você vai falar o quê? Você vai falar... Ele já está até consultando o mecânico dele. O que você vai falar, Henrique? Você vai falar o seguinte: Bruno, só lamento. Você constatou fora do prazo. Então ele vai falar para mim: você não pode entrar com as ações edilícias, Bruno, sabe por quê? Porque nem nasceu o direito potestativo. O direito potestativo não nasce na constatação. Você extrapolou o prazo para o nascimento do direito potestativo. Captaram essa ideia? Então o que eu vou poder fazer, Henrique? Chorar e pagar do meu bolso. Não há possibilidade. Entenderam isso? Quero ver se vocês entenderam mesmo, hein? Terceiro exemplo. Sabe que dia que eu constatei, Henrique? Constatei no dia... Olha esse exemplo, galera. Momento de máxima atenção. 30/11. 30/11. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ué, faltava um dia, Bruno. Faltava um dia
para estourar os 180. Até quando eu posso promover as ações edilícias? É assim que cai na prova. Até 30/12? Ou até 1º/12? Vamos, gente. 30/12, eu estou muito feliz que a maioria da galera do presencial acertou. Por que vocês acertaram? Porque vocês entenderam que há uma distinção de prazo. Eu constatei dentro do prazo? No último dia do prazo? Constatei. Então, do momento que eu constatei, eu esqueço os 180. E passo a contar um novo prazo, que é o do caput de 30 dias. Então, vocês responderam perfeitamente, eu estou muito feliz. Porque tem aluno que nessa hora fala o quê? Ah, é 1º/12. Confundiu os dois prazos desse parágrafo primeiro. Captaram isso? Show de bola. Um detalhe. Primeiro detalhe, anote. Está na tela. A boa ou a má fé do alienante vai interferir no direito de se ingressar com as ações edilícias? Já aprendemos. Não. Então, Henrique, se você sabia ou não que o motor estava profundindo... Ô, Giovana, se você sabia ou não do defeito do computador, gravem. Isso não interfere no direito do adquirente ingressar com as ações edilícias. Ah, Bruno, desculpa, eu não sabia. Problema seu. Esse instituto tem como finalidade, o que aprendemos? Proteger o adquirente. Então, a boa ou má fé do alienante não interfere no manejo das ações edilícias. Giovana, não é uma defesa útil você falar o quê? Mas eu não sabia. Eu também estava de boa fé. Boa fé subjetiva aqui, né? Não vai adiantar nada como defesa nas ações edilícias. Mas espera aí. Será que o nosso legislador vai tratar do mesmo jeito quem está de boa fé e quem está de má fé? Não. Então, o que esse artigo aqui fez? 443. Ele falou, Giovana, se você me vendeu o computador sabendo o defeito e não me contou, além de violar a boa fé objetiva, o dever de informação, podendo gerar uma responsabilidade com base na boa fé, você vai ter que me pagar também PD. O que é PD, gente? Perdas e danos. Fechou? Não interfere na edilícia, mas quem agiu de má fé e tem prova dessa má fé, eu levo lá para consertar, né, o computador. Ué, esse computador já esteve aqui com uma tal de Giovana? Eu até informei para ela qual era o defeito, danada, me vendeu sabendo do defeito. Vou cobrar, além das ações edilícias, 1% a título de perdas e danos. É isso que fala esse artigo, olha lá. Ó. Olha o seu artigo aí, Giovana. Olha o seu artigo aí, Henrique. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, ele vai restituir o que recebeu com perdas e danos. Então está punindo quem está de má fé. Se não o conhecia, retorno ao status quo. Então somente restituirá o valor recebido, mais eventualmente despesas geradas por aquele contrato. Ficou claro? Perfeito? Não interfere no manejamento das edilícias, mas a lei vai punir mais severamente quem agiu de má fé. Segundo detalhe, anote, impedimento do curso do prazo. Impedimento do curso do prazo. Uma pergunta de parte geral para vocês. Prazos de decadência são submetidos a causas de impedimento, suspensão ou interrupção? Prazos de decadência, meus alunos de parte geral, se submetem a causas de impedimento, de suspensão ou de interrupção? Decadência é o bonde sem freio. Anote. Decadência é o bonde sem freio. Não para, não para, não para, não. Olha isso. 207, primeiro artigo da decadência, estou vendo que vocês não estudaram. Salvo disposição legal em contrário. Grifa essa primeira parte. Qual é a regra? Não se aplicam à decadência, o bonde sem freio, as normas que impedem, suspendem
ou interrompem a prescrição. Não se aplica a decadência. A decadência não para, não para, não para, não. Anotou isso? Prescrição tem causa de impedimento, suspensão e interrupção. Decadência pelo 207, via de regra, não para. Ok? Ela não para. Não haverá causas de impedimento, suspensão ou interrupção. Anotou 207 é o artigo, Giovana, anota aí. Vira artigo 207. Mas olha a primeira parte do 207. Salvo, vamos gente, salvo, disposição legal em contrário. Me dá um exemplo. Olha aqui, o próprio 208 já é um exemplo. É legal porque o 207 traz uma regra, o 208 já traz uma exceção. Corre prescrição contra os absolutamente incapazes? 198, inciso 1? Não. Não corre nem prescrição e nem decadência contra absolutamente incapazes. É uma exceção. Me dá outra exceção. Me dá outra exceção. 446. Olha o 446, gente. Não correrão os prazos do 445 na constância de cláusula de garantia. Não correm os prazos do 445 na constância de cláusula de garantia. Olha para cá. Ô, Giovana, você fala assim, ô Bruno, eu confio tanto que o meu computador é bom que eu vou te dar 6 meses de garantia. Vou colocar no contrato. O alienante garante ao adquirente 6 meses de garantia completa sobre o objeto da contratação. Pode ou não pode? O Henrique vai me vender o carro, ô Bruno, para te garantir, para você ficar bem tranquilo, eu vou colocar no contrato aqui que eu me respondo por qualquer defeito desse carro no prazo de 1 ano. Pode ou não pode? Pode. Esse prazo de garantia que está no contrato é um prazo de decadência contratual. Então, o que eu estou falando? A decadência por vício redibitório do 445 é decadência legal. A garantia dada no contrato é decadência convencional ou contratual. Lembraram das aulas de parte geral? Agora o momento não pisca. O que o 446 na sua primeira parte está falando? Volta lá na tela. Que enquanto estiver rolando, correndo, o prazo de quê? De garantia contratual, os prazos do 445 não correm. Então, é uma causa de impedimento. Olha o que eu coloquei. Nós temos uma causa prevista pela lei, então pode, pelo 207. Então, você está o quê? Conjugando o 446 com a primeira parte do 207 do Código Civil, concorda? Salvo disposição legal em contrário. Me dá um exemplo. 446. E nós temos um impedimento do curso do prazo. O que demonstra que nessas situações, os prazos devem ser o quê? Somados. Então, Henrique, quando você me falar assim, te dou 6 meses de garantia pela venda do carro, o que eu tenho que entender? Que são 6 meses do Henrique mais, vamos, 30 da lei. Giovana, se você falar que me dá 1 ano de garantia do seu computador que você está me vendendo, são o quê? 1 ano do contrato mais 30 da lei. Então, como é que vai cair em prova, Tati? O estabelecimento de uma garantia contratual inclui os prazos de garantia legal. O que você vai falar? Não. Eles devem ser cumulados e não incluídos. Então, eles devem ser somados. Isso se aplica da mesma forma no Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, quando a gente fala de vício do produto ou do serviço, nós não vamos usar a expressão móvel e imóvel. Lá a gente usa outra classificação dos bens. É a classificação de durável e não durável. Perfeito? Então, se for bens duráveis, vai ter um regramento. 90 dias. Se for não durável, 30 dias. E se você leva aquele produto para o conserto
enquanto te dão uma resposta, o prazo estará suspenso. É uma exceção também, prevista lá no artigo 26 do CDC. Entenderam? Com isso, fechamos o estudo dos vícios redibitórios.